Olá, eu sou Tati Jordão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. É um processo que hoje ele faz parte da nossa conexão pessoal, é um tópico, um momento da nossa mentoria. E eu queria que você ficasse com a gente até o final, porque tem muita coisa boa para ser falada e escutada aqui. Esse processo de mentoria, esse processo de conexão pessoal, ele começou já faz um tempo e é um processo da nossa mentoria. Eu vou falar um pouquinho mais da mentoria num segundo momento, mas é um divisor de águas na minha vida, não só pessoal, como também profissional. E não poderia ter pessoa melhor para falar sobre esse processo, né, do que Adriana Cavalcante. Para mim, ela é Adri, a partir de agora, eu vou chamar ela sempre de Adri. A Adriana, ela entrou na minha vida e hoje ela está aqui. Adri, muito obrigada por ceder o seu tempo, ceder o espaço da sua casa. Por isso que a gente está nessa vista maravilhosa. A Adri, inclusive, ela está de férias, né? Quando ela consegue tirar, ela tira uns dias de férias. E eu queria, Adri, que você compartilhasse, né, a sua história, como é que você se descobriu nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E depois a gente vai bater uma bola sobre isso, né? Como é que eu cheguei até você. Obrigada, Adri. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui te recebendo. Eu fico extremamente feliz em estar de perto, vendo o teu crescimento como profissional, né? Eu atuo como coaching de carreiras e essa história começou há 6 anos atrás com uma grande inquietação minha, né? Eu atuei como gerente de RH em grandes indústrias durante 18 anos. E chegou um momento que eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa, que eu não estava feliz, eu me desconectei com o meu propósito. E aí eu fui buscar um processo de autoconhecimento. E eu costumo dizer que eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa incrível, né? Que hoje é minha sócia, chama-se Vânia Portela. Ela é uma pessoa que já trabalha com uma metodologia apropriada para o autoconhecimento. Já estudava isso há mais de 25 anos e eu vivi meu processo com ela. E dentro deste processo eu percebi que todas as minhas inquietações era porque eu precisava olhar para dentro para depois olhar para fora. E nasceu, né, um trabalho individual dentro de uma consultoria que a Vânia está comigo hoje. Eu costumo dizer que eu bebi de uma fonte muito límpida, né? E nós trabalhamos com o DISC, que é a base do autoconhecimento que a gente propõe para os nossos clientes. É uma ferramenta que tem uma validação mundial, porque foi desenvolvida na década de 20 por um mestre em psicologia, que também era advogado. E ele queria entender como funcionava a mente das pessoas normais e levantou esse estudo aprofundou e hoje todas as empresas que olham para suas pessoas com um olhar diferenciado, elas costumam utilizar o DISC para mapear talentos e colocar a pessoa certa no lugar certo, de acordo com a sua essência. Porque quando a gente se conhece, a gente procura se desenvolver de uma forma mais natural. E isso não gera esforço, isso gera prazer e satisfação. Não gera estresse, né, Adri? Não gera estresse. E como eu cheguei para você lá? Como é que Tati estava? Pois é, eu lembro com muito carinho a sua chegada, né? Porque você me dizia o tempo todo que não queria mais ser arquiteta. Que não era isso, né? E eu já estava nesse projeto pessoal de coaching de carreiras há já alguns anos. E aí daí eu falei, acalma teu coração e primeiro vamos se conhecer, né? Vamos entender. Então nós mapeamos o seu perfil e a gente entendeu o teu talento e a gente percebeu que não estava longe de arquitetura, só precisava mudar a forma, né? Na verdade, eu podia, através da arquitetura, né, me redescobrir. Pois é. E eu lembro assim também com muito carinho que você sempre olhou para a arquitetura como uma forma de poder ajudar o outro, mentorar o outro em toda a escala da arquitetura, né? Desde o profissional, né,
o prestador de serviço que põe em risco os grandes projetos de arquitetura, como os próprios arquitetos que em determinado momento, em detrimento do momento da sua carreira, eles estão tão focados na técnica que muitas vezes eles se perdem na gestão. E aí você tem toda a tua habilidade com gestão e com modelos de processos e você queria multiplicar e compartilhar isso, né? E para mim foi lindo estar perto ouvindo isso, porque parecia que eu ia só fazer um ajuste nesse modelo para que você pudesse brilhar e ser feliz com o que você veio fazer neste mundo. Amém. E Adri, o nosso processo, né, durou alguns meses, né, teve uma mudança fundamental na minha vida. Eu digo hoje que é um novelo. Se você tiver a oportunidade para iniciar um processo de autoconhecimento, um processo de descoberta, eu acho que todo mundo merece passar por isso. É um presente, né, para a gente se conhecer. E pós-processo com a Adri, né, eu comecei a estudar muito sobre pessoas. É um novelo, né? Você vai puxando uma linha, só que a gente acha que é uma bola pequenininha. Isso. Antes eu fazia uma bola assim, hoje eu já estou, né? Porque você vai puxando uma pontinha, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é só um início. Quando a gente puxa esse novelo, a gente não para mais, né? E eu já tinha essa percepção quando eu atuava como gestora. Eu tive a felicidade de trabalhar. Minha primeira experiência como gestora de pessoas, eu tinha 24 anos na Ambev. E eu bati o olho nas pessoas e eu via que eu poderia direcioná-la melhor, né? Então, não foi diferente com os clientes que surgiram para mim 20 anos depois, lá no processo de coaching, e você foi uma delas. Os mais dedicados, os mais interessados em aprofundar, mergulhar mais profundo, ele sai da superfície e ele encontra algo mais, com mais valor, né, para entregar ao mercado. Porque o meu foco é ajudar as pessoas a transformar seu talento em carreira, né? Que as pessoas sejam felizes com o que elas fazem, mas que elas tenham uma fonte de renda, que elas se sustentem com isso, porque senão não tem sentido, né? E que é bem mais prazeroso você trabalhar com o que você gosta. Claro. Então, eu aprecio seu autodesenvolvimento, porque você foi uma das pessoas que chegou para mim e você investiu nisso. Aprofundou, você criou uma trilha de certificação, nós construímos juntas seu cubo de competências, né? O que é que você precisa estudar? Porque muitas vezes, quando a gente não se conhece, a gente acha que tem que estudar tudo e começa a tirar para tudo quanto é lado. Então, nós criamos o seu cubo de competências e você entendeu que precisava partir dentro daquela trilha, que aquilo ia te levar onde você queria estar. E com toda essa dedicação, eu não tinha a menor dúvida que hoje você estaria onde você está, né? E eu também tive, assim, a felicidade de conhecer alguns arquitetos que foram mentorados, estão sendo mentorados por você e ver o diferencial que você está fazendo na vida deles e no negócio deles, né? Porque essa é a tua missão. Com muito amor. Né? Então, é isso, acho que a gente escolhe, né? Se eu quero estar de forma mais superficial, eu chego em um determinado momento do caminho. Sim. Se eu quero aprofundar mais, que foi o que você fez, buscou a certificação, fez a formação do DISC conosco, está estudando psicologia positiva comigo. Quando eu digo que é um novelo que você puxa uma linha, é aquela coisa, você se preparem, é um assunto fantástico, mas tem que aguentar as dores iniciais. E aí a gente começa a ver o quanto é prazeroso a gente estar estudando aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, e o quanto nossa entrega fica mais elaborada para o mercado, né? Fica mais aprofundada. Então, eu acho que tenho assim, um prazer enorme de estar aqui com você, Tati, estar compartilhando do teu sucesso. Eu costumo dizer que vocês são borboletas, quando chegam lá no meu escritório, estão perdidos num jardim, cheio de potenciais, cheio de possibilidades, mas estão perdidos. E de repente, em algum momento, vocês encontram alguém ou alguma coisa. Acho que esses fogos são para você. Para o momento. Encontra alguém ou alguma coisa e brotam asas e vocês voam para um sonho, né, que se torna real, que se torna possível. E eu agradeço todos os dias a Deus por poder acompanhar esse crescimento de vocês. Perfeito. É maravilhoso isso. Que bom. E aí a Adriana falou palavrinhas agora, cubo de competências, DISC.
E eu queria deixar aqui registrado, né, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, o que é o perfil comportamental, o que é o DISC, o que são esses 4 perfis, como é que a gente convive com pessoas que têm um, mais, menos, o que é um cubo de competências, né? Porque as pessoas, elas podem começar, a partir da nossa mensagem, a se familiarizar com essas ferramentas, esses nomes, alguém pode se identificar, né? DI e tal. E aí, Adri, eu queria que você falasse um pouquinho desses perfis, né? Características em cada um, do cubo de competências, para a gente deixar um aprendizado aí para essas pessoas. É um prazer falar sobre isso. Na verdade, o DISC, ele propõe entendermos a nossa predominância cerebral. Existem 4 fatores no nosso cérebro, né, que condizem e mostram o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Se a gente pegar um cérebro e de forma didática, porque o nosso cérebro é cheio de sinapses, é cheio de conexões, né, de forma mais didática, é como se nós tivéssemos na parte direita, na parte esquerda superior, os dominantes, na parte direita superior, os influentes, direita inferior, os estáveis, esquerda inferior, os conformes. Né? Então, dominantes, influentes, estáveis e conformes. Os dominantes são pessoas mais empreendedoras, ousadas, são mais determinados, independentes, querem fazer as coisas do seu jeito, não querem esperar muito pelo outro. Porque, na verdade, o dominante, ele tem uma visão mais a longo prazo. Então, ele está enxergando oportunidades onde outros talvez estivessem com medo de correr alguns riscos. Eles são voltados mais a pessoas ou a coisas? São mais voltados para coisas, são mais racionais, né? Do lado direito, eu tenho os influentes, né? Os influentes são mais emocionais e eles são mais motivados e adaptados para se comunicar. Eles têm uma capacidade de convencer o outro, de influenciar o outro com a comunicação, né? São pessoas mais leves, que tiram passam pela vida de forma mais leve, se adaptam mais fácil, né? E são sociáveis, têm uma facilidade incrível de lidar com estranhos. Esses estão a serviço do nós, gostam do que é bom para mim, bom para você, né? E aí a gente vem aqui para o lado direito, inferior, e a gente encontra os estáveis. Já os estáveis, o seu DNA já é a paciência, a consideração pelo outro, a persistência, não desistir fácil daquilo que ele acha que ainda não concluiu. São pessoas mais sensíveis, aqui está a verdadeira escuta ativa, né? E esses são muito a favor do outro, eles gostam do tu, estão sempre preocupados, o que é que o outro vai achar disso, o que é que o outro... São mais emoção também. São mais emoção também. Do lado direito, mais voltados para a emoção, lado esquerdo, mais voltados para a razão. E aqui, na parte inferior esquerda, os conformes. Esses são aqueles que gostam do planejamento, do método, que gostam de se conectar com as pessoas, mas eles têm uma certa facilidade em sair um pouco da emoção, olhar de fora e julgar, entender de forma mais... olhar de fora e criar as estratégias para chegar, né? Então a gente costuma dizer que nós temos os 4 fatores, né? Porém, ninguém tem os 4 como potencial. Sim. Né? Dentro da sabedoria divina, ele nos deu 2 fatores desse como potencial e 2 a limitação. Então a gente precisa entender qual dos 2 é o que a gente tem de mais potencial. Alguns têm 3, mas nunca os 4. E a gente jogar a favor do nosso potencial. Senão a gente corre o risco de pegar um grande artilheiro e dizer vai ser zagueiro, você tem que ser zagueiro, você é ruim na zaga. E não é assim que funciona. Então, desde a contribuição de Marston com essa metodologia, as empresas começaram a perceber que poderiam aproveitar isso para colocar as pessoas certas no lugar certo. Sim. Eu tive a felicidade de fazer um projeto piloto numa indústria, usando a metodologia, né? E foi maravilhoso, porque você começa a perceber que as pessoas, em vez de se atritarem, elas começam a se complementarem, a se ajudarem,
porque a gente entende que nós somos diferentes, mas que um precisamos do outro. A gente começa a se respeitar, né? E entende que é aquela coisa, eu preciso daquele parceiro, daquele colaborador, e na nossa linguagem, se ele é um D, eu vou respeitá-lo porque ele quer as coisas para ontem, né? Ele é mais prático, ele quer tudo mais rápido, ele não tem muita paciência para esperar, né? Se ele for um influente, ele é mais comunicativo, então às vezes ele para, se relaciona aqui, perde-se no caminho, calma, volta pro foco. Ele abre várias frentes, né? Às vezes esquece de fechar. Mas é muito agradável, é sempre muito fácil de se relacionar, né? Se eu pego um estável, são aquelas pessoas mais organizadas, estruturadas, que querem tudo no devido lugar para funcionar, precisam de uma estrutura. São as pessoas que gostam de segurança, né? De segurança, né? Se eu pego um conforme, esses precisam de um planejamento para poder fazer a coisa acontecer. Por quê, como, né? Nada Quando, de improviso com eles, nada de improviso com eles, porque eles gostam da certeza. E para ter certeza, eles precisam de um belo planejamento para isso, né? Então, os 4 nos levam ao sucesso que a gente precisa. Porém, nós temos alguns, e o nosso parceiro, o nosso sócio, o nosso colega, o nosso funcionário, o nosso chefe, ele tem outros e a gente precisa aprender a lidar com isso. Exato. E aí, quais são os principais medos, Adri, desses perfis? Por incrível que pareça, Tati, cada fator desse, ele tem uma motivação e um medo, né? Os dominantes, a maior motivação deles é poder, autoridade, eles querem ter comando. Porque como eles já sabem que tem que ser feito, então eles não querem esperar para ninguém, eles querem fazer rápido. Porém, eles têm muito medo de falhar. Os influentes, esses são motivados pelo reconhecimento. Então, eles gostam de serem reconhecidos, pode ser explícito, eles não têm vergonha disso, não. Gostam de palco. Gostam de palco. Aquela coisa de ficar nos bastidores, não. Jamais. E o maior medo deles é desagradar, perder popularidade. Os estáveis, o maior motivador deles é a segurança. Eles precisam estar seguros. E o maior medo é magoar. Eles não sabem dizer não, são aquelas pessoas mais... têm uma dificuldade de magoar o outro, e para isso, às vezes, eles engolem um sapo além do que deveria. É aquelas né? pessoas que têm um pavio longo. Que o pessoal geralmente, assim, no grupo de amigos vai dizer, meu Deus, essa pessoa, né? Dorme e vai, o pavio vai-se embora. Pois é. Os conformes, eles têm uma motivação muito grande pela certeza. Então, eles querem o que é certo. E o maior medo deles é que alguém ache o erro deles antes deles. Então, eles são aquelas pessoas que terminam a planilha e ficam corrigindo, porque eles não querem que ninguém ache o erro deles antes deles, né? Se tornam, às vezes, mais lentos na entrega, porém, mais perfeitos, né? Sabe aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Sim. D e I é a pressa, querem rápido, são os aceleradores. Estáveis e conformes, eles querem perfeição, eles querem... Peraí, eu vou fazer, mas primeiro eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que entender como fazer, porque senão não vai dar certo. Então, eles são mais freios, mais lentos, porém, cuidadosos para chegar. E o que eu acho mais legal em tudo isso é que dentro dessa predominância cerebral existem os nossos talentos, né? E aí eu tenho que fazer uma referência à Vânia Portela novamente, porque ela foi foi a pessoa que contribuiu grandiosamente para a E-Talent, para mapear esses 36 talentos, entender esses talentos humanos à luz da psicologia. Esses talentos, na verdade, eles nos colocam de frente para o gol. Quando eu estou com o meu talento, eu estou feliz, eu estou fazendo algo que me dá prazer, satisfação, né? Então, existem 36 talentos na predominância cerebral. E o que é que acontece, né? Quando a gente está... Meu talento, por exemplo, seu talento é na influência. Ninguém percebeu. E você se vê entendendo, porque às vezes é consciente ou inconsciente, que você tem que estar na conforme, que é o oposto da influência. Ou seja, você tem que estar sendo aquela arquiteta de detalhe, de projeto. Isso vai estressar você, né? E o nosso cérebro, ele não lida bem com o estresse. Sim. Ele começa a gerar uma série de neurotransmissores, neuroquímicos, que vão gerar para a gente
aqueles hormônios que matam nossas células. E aí é quando a gente entra para o murchamento, o que a psicologia positiva fala, que você começa a murchar, né? Então, por que é tão legal esse trabalho? Porque você entender como você funciona e dizer, peraí, meu talento está mais para aqui. Gente, nenhum dos 4 é perfeito, mas nenhum dos 4 é ruim. Sim. Os 4 são maravilhosos, desde que eu esteja no momento certo, Sim. fazendo o que está dentro do meu talento ou próximo ao meu talento. E que você peça emprestado em determinados momentos, né, para o pessoal de arquitetura, design, enfim, as pessoas que lidam com criação, que hoje é o trabalho mais focado nesse público, que você entenda, né, que talvez você não tenha, mas, ok, cérebro, eu vou precisar de determinada atividade aqui, me empresta aqui nos 20%, né, Adri, que eu posso fazer, que não é o meu talento, mas que eu vou fazer. Dentro de todo esse tempo, né, foram 18 anos no mundo corporativo, então, contratando gente, decidindo quem ia ser promovido, decidindo quem ia ser demitido, junto com a alta gestão. Então, para mim, ficou mais fácil compreender que a maioria das pessoas, né, elas são realmente admitidas pelo seu currículo, mas elas são demitidas pelos comportamentos. E o que é esses comportamentos inadequados, né? Por que a pessoa às vezes fica chateada e não quer fazer o que é para fazer? E aí a gente tem aquela cara feia, aquela indisposição, aquela entrega mal elaborada. Empurrando para debaixo do tapete. É quando eu estou forçando a minha natureza. Meu talento está aqui, eu tenho que fazer alguma coisa daqui, ou vice-versa, né? Então, todos perdem com isso. A pessoa entra num processo de sofrimento grande. O gestor se estressa porque ele precisa dos resultados de uma equipe para poder entregar o resultado dele. E a empresa não chega onde ela quer. Então, tiveram que olhar para o DISC com mais carinho, né? Existem várias empresas que trabalham com ele, mas é uma ferramenta que, inclusive, quando ficou pronta, o Maston, ele deixou a serviço da humanidade, ele não quis patentear, porque ele entendeu que as pessoas precisavam disso para poder buscar caminhos mais leves para passar por essa vida, né? Porque a gente passa 8, 9, 10, tem gente que passa 12 horas no trabalho. Sim. E se eu não trabalho com o que eu gosto, como é que vai ser isso, né? Então, o autoconhecimento é a base que gera para o autodesenvolvimento. Se eu me conheço, eu vou me desenvolver, que é o que você está fazendo. Sim. Você se conheceu e agora você só estuda quando que o arquiteto ia estudar psicologia positiva. E não foi difícil eu te convencer, né? Não, nem precisou de muitos argumentos. E aí você está no degrau do autodesenvolvimento, né? E aí você parte para o próximo degrau, que é automotivação. Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu estou motivada, mais eu quero fazer, mais eu quero estudar isso. E aí a gente chega na autoconfiança, que é o 4º degrau. E a autoconfiança, os grandes mestres em psicologia, eles dizem que a gente pode errar em tudo com nossos filhos, mas que a gente não pode tirar deles 2 coisas, autoestima e autoconfiança. Porque quando a gente ganha autoconfiança é quando as borboletas, as asas abrem, e aí vocês voam e me deixam com saudade, porque eu morro de saudade do processo que dura 4 meses. Mas eu sinto na virada de chave quando que as asinhas de vocês estão abrindo e vocês estão partindo, né? E tem sido uma experiência muito rica observar esse crescimento dessas borboletas voando. A borboleta voa, mas a borboleta volta, né? Não é à toa que eu estou aqui, né? E a gente invadiu a casa de Adri e sempre é muito bom estar com você, compartilhar, né, dessas informações. E agradeço, né, de coração mais uma vez por tudo, pela dedicação, por você acreditar, por você não deixar que as pessoas desistam, né, do que elas estão predestinadas a fazer. Porque quando eu cheguei, né, no colo de Adri, eu estava realmente pensando em vou fazer uma outra coisa, vou desistir de arquitetura. Assim como alguns arquitetos que chegam hoje para fazer o processo de mentoria, eles chegam nessa mesma sintonia. Não quero isso, isso me desgasta. Ou com aquela sensação de, poxa, eu estou fazendo e as coisas não acontecem. Então, o processo do autoconhecimento, né, desses 4 Ds, como você bem colocou, hoje me permite não só voar, mas saber quando voltar. Isso. E hoje é um momento aqui de muita felicidade para mim, de muita gratidão, né? Não
no sentido da palavra hoje que as pessoas estão usando, né? Porque De tudo forma é tão solta, de forma solta. tão, né? Mas a gente sente quando é genuíno. E aí é um amor e um agradecimento eterno, porque essa mudança minha de comportamento, essa mudança minha profissional, ela se deve muito aos ensinamentos, né? Os ensinamentos do DISC. E quem me apresentou tudo isso foi a Adri. Então, hoje, se existe a mentoria, se existe o Tato Jordão, da forma que está se desenhando, é muito lógico, porque é aquela coisa, se a pessoa se dedica, estuda, né, busca, tem um retorno, mas muito porque cada um tem o seu guia, a sua mentora, né? E é por isso, hoje, que a borboleta voltou, muito pequena, né, a borboleta voltou para poder compartilhar e trazer essa mensagem para todo mundo, porque é importantíssimo. E a gente vai em outros momentos, né? A gente vai trazer o tema mentoria, falar um pouquinho mais desse processo técnico. E hoje era deixar mais a Adri falar dessa forma linda e de coração, como ela fala, encanta a todos. O que eu acho muito legal nessa vida, né? É que tudo que nos maltrata pode nos curar. E eu lembro, há 6 anos atrás, eu dentro do meu carro, e eu dizia, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma casa na praia, enfim, tudo que o dinheiro é capaz de conquistar com um trabalho honesto, com dedicação. Né? Eu tenho 2 filhos, um menininho e a menininha, aquela coisa da mamãe casal, que quer o rosinha, né? E o azul. E estava faltando alguma coisa e eu estava sofrendo muito, né? E eu estava num modelo que não me cabia mais, que me serviu durante muitos anos, mas não me servia mais. E quando eu resolvi olhar para dentro, né? Na época não se falava em coaching como se fala hoje. Há 6 anos atrás não se tinha essa coach, né? E eu realmente me dediquei a viver um processo de autoconhecimento com a ferramenta do DISC, porque eu tinha feito um projeto na empresa com 50 engenheiros, com a ferramenta, e eu levei a Vânia para fazer esse trabalho lá, e foi maravilhoso. E eu senti que eu não queria mais trabalhar sem aquilo, porque, gente, cuidar de pessoas, direcionar o destino das pessoas sem ter uma ferramenta objetiva no achômetro é muito injusto, né? E o DISC trouxe para mim uma clareza até então nunca percebida no meu mundo de gestão de pessoas, né? E aí eu resolvi multiplicar isso com as pessoas, porque tudo que é bom a gente tem que passar à frente, a gente não tem que guardar para a gente, né? E hoje eu trabalho unicamente com isso, né? Com as consultorias, onde a gente ajuda as empresas a entender que as pessoas elas podem produzir muito mais se elas estiverem enquadradas dentro do seu talento, né? Se elas estiverem com seus temperamentos equilibrados, porque a gente desequilibra muito, porque essa vida tem muita coisa de fora bagunçando a gente, e tem hora que para a gente equilibrar a gente tem que olhar para dentro, né? É o pensar dentro da caixa mesmo. Eu tenho que olhar para dentro da caixa se eu quiser fazer algo diferente, né? Então, quando eu me vejo multiplicando o que um dia eu recebi para uma pessoa como você, que também está multiplicando o que você recebeu, eu percebo que isso é uma corrente linda, com um elo, né, forte. Elos que geram credibilidade, verdade, né? E que cada vez mais, para a gente poder se sustentar em tudo isso, a gente precisa ser mais genuíno. A gente não pode viver de máscaras, o mundo não aceita mais máscaras, as pessoas querem o que é real. E o que é real é isso. É alguém que um dia estava chorando dentro do carro porque tinha alguma coisa errada com a carreira e que resolveu olhar para dentro e transformou isso numa outra forma, deixou uma vida corporativa, partiu para um trabalho autônomo, né, montou uma consultoria com a sócia, e que hoje inspira outras pessoas a fazerem isso, a terem coragem de ser quem nós somos. Porque cada um de nós temos uma missão aqui nessa vida, e eu vou dizer para vocês, a vida se torna bem mais leve quando a gente encontra esse caminho, e quando a gente enche esse caminho de competência, gente. Aí é quando eu falo do cubo de competências.
É quando eu entendo, se eu tenho talento, eu mapeei o talento, eu já descobri, o DISC me mostrou isso, agora eu preciso do conhecimento certo para alimentar o meu talento e da experiência, eu preciso viver, fazer. Isso é o cubo de competências, né? São 3 pilares, conhecimentos, talento e habilidade. Isso vai fazer com que a gente gere para o mercado uma entrega de valor, uma entrega de qualidade, que vai fazer com que o outro receba e possa fazer o que você está fazendo também, multiplicar, porque ele recebeu algo bom, algo preparado e não superficial. Né? A gente tem que estar com muito cuidado com a superficialidade que tem hoje no mundo. Isso. Né? Buscar, olhem sempre as fontes, porque tem todo tipo de coisa no mercado hoje. Mas a gente precisa olhar a fonte, gente, a gente precisa conhecer o que é bom para mim. Né? E o que é bom para mim tem que ser realmente dentro do que eu aprecio, que me serve com um olhar, com observação do que pode ser profundo, do que pode ser verdadeiro, do que pode ser completo. Perfeito. Adri, eu queria agradecer, né, e dizer mais uma vez obrigada, porque existem 2 Tatis, antes do DISC, né, pós-DISC. Foi um processo que mudou minha vida, foi o início do autoconhecimento. E, amigos, não foi só através do trabalho, né, não foi só o meu trabalho que ele melhorou. A relação com a família, a relação com os pares, relação com o marido, e isso foi importantíssimo. Ser conhecedora do DISC, passar pelo processo, estudar o DISC, estudar a psicologia positiva, levar positivismo, felicidade para outras pessoas, não só arquitetos, né, amigo, família, pais, enfim, marido. E eu estou muito feliz com todo esse processo, com todas essas realizações. Eu quero agradecer a você de coração e dizer que a borboleta vai, a borboleta volta. Vai ser sempre um prazer recebê-la. A borboleta vai e volta sempre, tá? E eu queria agradecer a você. Obrigada por tudo. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada muito a você. Sucesso, que você continue impactando a vida das pessoas da forma mais positiva, porque na tua missão está escrito que você quer impactar de forma positiva a vida das pessoas. Né? Então que você continue a brilhar. Lembra da dica da tua coach, sim, amiga? Sim. Competência num bolso, humildade no outro. Esse é um caminho que leva a gente bem mais longe do que a gente possa imaginar. Perfeito. Obrigada, amor. E aí a gente encerra assim, eu vou já encerrar porque, né, lágrimas, eu sou a manteiga derretida e foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E se você está buscando isso, né, continua com a gente, segue o nosso canal, compartilha. Se você se identificou aí com essas letrinhas, né, D-I-S-C, eu acho que é fundamental começar a estudar um pouquinho. E eu vou estar sempre por aqui, toda semana, todas as quarta-feiras, com novos temas sobre comportamento, pessoas, mentoria e arquitetura. Tati Jordão. Obrigada, Adri. Um beijo no teu coração.